de Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, prorrogou por mais 5 dias a prisão dos 4 suspeitos de invadir centenas de celulares de autoridades dos 3 poderes. Um deles, Walter Delgatti Neto, prestou hoje um novo depoimento à Polícia Federal. Era esperado para hoje mais um depoimento de Gustavo Elias Santos, o DJ Guto. Segundo o advogado dele, o interrogatório foi adiado porque a Polícia Federal quer ouvir mais uma vez Walter Delgatti e Danilo Cristiano Marques. O advogado, que também representa Suelen Priscila de Oliveira, mulher de Guto, disse que vai pedir a revogação da prisão temporária dos dois. As provas que já foram produzidas, resta muito claro que não há envolvimento nem do Gustavo e nem da esposa dele. Então meu pedido é baseado nisso, que os dois já deram depoimento, o material que já está apreendido, apreenderam tablets, apreenderam celulares na residência deles, ou seja, não há mais o que se extrair dos meus clientes. Gustavo, Suelen, Danilo Cristiano Marques e Walter Delgatti Neto vão ficar presos por mais 5 dias. O juiz Valisney de Oliveira justificou a decisão afirmando que soltos e em conjunto, os 4 poderiam apagar provas. Disse ainda que existem elementos firmes até aqui que demonstram que Walter Delgatti seria o líder do esquema. O juiz determinou o bloqueio dos ativos financeiros em valor ou em carteiras de criptomoedas. Valisney afirma que a polícia está na iminência de acessar o conteúdo dos celulares de Gustavo Henrique e da Suelen Priscila para localizar a origem do dinheiro apreendido na casa deles e também obter as senhas e as chaves das carteiras Bitcoin, moeda virtual que o casal possui. Na busca e apreensão de Danilo, foram encontrados 60 chips lacrados de telefone. A polícia quer saber qual seria a destinação e ligação com o esquema de hackeamento. Segundo a investigação, o grupo fez mais de 5.000 ligações, em que o número de origem era igual ao número de destino. Essas chamadas estariam relacionadas a 976 números diferentes, entre eles os telefones de várias autoridades. E hoje surgiu o nome de mais uma autoridade alvo dos hackers. A TV Globo apurou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi vítima de uma tentativa de ataque ao aplicativo Telegram em abril. Mas os hackers não teriam conseguido acesso às informações do ministro. Alexandre de Moraes foi alertado pelo próprio Telegram sobre essa tentativa. Mas até agora, o ministro do Supremo ainda não foi comunicado pelo Ministério da Justiça se está na lista de autoridades atacadas pelo grupo de hackers. O gabinete do ministro não comentou o caso. O presidente Jair Bolsonaro, que teve 2 celulares pessoais invadidos pelos hackers, voltou a falar sobre o assunto hoje. Para mim é um crime, até que fosse o seu, ou do senhor aqui, qualquer um, é um crime. Tá? Eu sempre tomei cuidado pela minha formação militar, de informações confidenciais ou estratégicas, não falar por telefone. Até te afasta o telefone, com o mesmo desligado para quando for conversar esses assuntos. Então eu não estou preocupado, estou querendo dizer, até porque, graças a Deus, né? Olha só, 6 meses de governo, ninguém chegou na minha sala ainda e falou, muda essa vírgula desse decreto que a gente conversa lá fora. Não existe isso. Num trabalho exclusivo do repórter Mohamed Saig, a Globo News teve acesso ao conteúdo do primeiro depoimento que o hacker Walter Delgatti deu em Brasília à Polícia Federal. Delgatti descreveu passo a passo o caminho que ele afirma ter percorrido, invadindo contas do Telegram de uma série de autoridades até chegar aos arquivos do procurador Deltan Dallagnol. O depoimento de Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, foi na terça-feira, dia 23, na Polícia Federal em Brasília. Ele contou que em março passado fez uma ligação para seu próprio número de telefone e percebeu que teve acesso ao correio de voz. Walter disse que sempre validou o acesso de seu Telegram por mensagem de voz, motivo pelo qual percebeu que poderia conseguir os códigos do Telegram de outras pessoas por meio do acesso a mensagens armazenadas em correios de voz. E que, após ter testado esse meio de obtenção de código de acesso em sua própria conta do Telegram, resolveu tentar obter o código do Telegram da conta vinculada ao número do telefone do promotor de justiça Marcel Zanin Bombardi, responsável pelo oferecimento de uma denúncia contra ele pelo crime de tráfico de drogas relacionado a medicamentos prescritos e consumidos desde a sua infância.
O hacker disse que foi absolvido nesse processo em todas as instâncias e que, tendo em vista os atos ilícitos cometidos, segundo ele, pelo promotor no processo, resolveu acessar a conta de Telegram de Marcel Zanin. Walter Delgatti Neto disse que, através da agenda da conta do Telegram do promotor Marcel Zanin, teve acesso ao número de um procurador da República, cujo nome não se recorda. Esse procurador, segundo o hacker, participava de um grupo do Telegram denominado Valoriza MPF, e que se recorda que o criador desse grupo era o procurador da República Robalinho, José Robalinho Cavalcante. De acordo com o depoimento, através da agenda da conta Telegram de um dos procuradores da República que participavam do grupo Valoriza MPF, conseguiu acesso ao número telefônico do deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas. Através da agenda do deputado, obteve o número do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o acesso ao código da conta do Telegram vinculada ao ministro. Walter disse que, então, obteve o número telefônico do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que, por meio da agenda do Telegram de Janot, obteve os telefones de membros da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, entre eles dos procuradores Deltan Dallagnol, Orlando Martello Júnior e Januário Paludo. Segundo o depoimento, todos os acessos às contas do Telegram das autoridades mencionadas ocorreram entre março e maio de 2019. Walter disse que, dentre as conversas registradas, pode citar assuntos relacionados ao procurador da República, Diogo Castor, e não realizou qualquer edição dos conteúdos das contas de Telegram das quais teve acesso. Segundo o depoimento, através da agenda do Telegram do procurador Deltan Dallagnol, teve conhecimento do número de telefone utilizado pelo ministro Sérgio Moro. O hacker, então, obteve o código do Telegram e criou uma conta no aplicativo vinculada ao número telefônico do ministro Sérgio Moro. Walter disse que também, através da agenda do procurador Deltan Dallagnol, teve acesso aos números telefônicos de membros do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, tais como o desembargador Abel Gomes e o juiz federal Flávio Lucas. Segundo o depoimento, ele não obteve nenhum conteúdo das contas de Telegram do ministro Sérgio Moro e dos magistrados federais do Rio. Mas Walter Delgatti Neto disse que também teve acesso ao conteúdo das contas do Telegram de membros do Ministério Público Federal que atuam no caso Greenfield, a operação que investiga desvios em fundos de pensão, bancos públicos e estatais. No depoimento à Polícia Federal, Walter Delgatti disse que entrou em contato com o jornalista do site Intercept em maio, no Dia das Mães, e que foi a ex-deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, quem intermediou esse contato dele com Glenn Greenwald. Manuela Dávila disputou a última eleição presidencial como vice na chapa com Fernando Haddad, do PT. Delgatti afirmou que a procurou depois de encontrar o número de celular dela na agenda telefônica da ex-presidente Dilma Rousseff, que ele diz também ter invadido. Segundo Delgatti, ele não cobrou dinheiro do site Intercept para entregar as mensagens que roubou e só teve contatos virtuais com o jornalista Glenn Greenwald. Walter Delgatti Neto contou à Polícia Federal que resolveu procurar o jornalista Glenn Greenwald por saber de sua atuação nas reportagens relacionadas aos vazamentos de informações do governo dos Estados Unidos, conhecido como Caso Snowden. No depoimento, Walter disse que obteve na lista de contatos do telefone do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB, o número da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, mas negou ter armazenado qualquer conteúdo desses telefones. Ele disse não se lembrar de como conseguiu o número do ex-governador Pezão. Na agenda da ex-presidente Dilma, Walter afirmou que pegou o número de telefone da ex-candidata a vice-presidente da República, Manuela Dávila, do PCdoB. Segundo ele, na manhã do Dia das Mães de 2019, ligou diretamente para Manuela Dávila, afirmando que possuía o acervo de conversas do Ministério Público Federal contendo irregularidades. Walter revelou que, na ligação, disse que precisava do contato do jornalista Glenn Greenwald, que, a princípio, Manuela Dávila não estava acreditando no declarante,
motivo pelo qual fez o envio para ela de uma gravação de áudio entre os procuradores da República Orlando e Januário Paludo, que no mesmo domingo do Dia das Mães, cerca de 10 minutos depois de ter enviado o áudio, recebeu uma mensagem no Telegram do jornalista Glenn Greenwald, que afirmou ter interesse no material que possuiria interesse público. O hacker disse à Polícia Federal que começou a repassar os conteúdos dos procuradores para o jornalista, mas que por conta do tamanho do material, optou por usar o Dropbox, um aplicativo de armazenamento de conteúdo, e entregou a senha de acesso ao aplicativo para Glenn. Walter disse no depoimento que em nenhum momento passou seus dados pessoais para Glenn Greenwald, que Glenn ou qualquer jornalista de sua equipe conhece o declarante. Walter falou ainda que nunca recebeu qualquer valor, quantia ou vantagem em troca do material disponibilizado ao jornalista Glenn Greenwald. Ainda no depoimento, Walter disse que não invadiu contas no aplicativo de mensagens de nenhuma outra autoridade pública, além daquelas citadas anteriormente. Inclusive, ao citar nomes específicos, o hacker disse que não acessou a conta do Telegram da deputada federal Joyce Hasselmann, do ministro da Economia Paulo Guedes ou de qualquer outra autoridade do atual governo federal, mas que também acessou o conteúdo do Telegram do ex-presidente Lula, tendo acesso apenas à sua agenda do aplicativo, e afirmou que não possui qualquer registro dos ataques realizados à conta do Telegram do ex-presidente Lula. Numa rede social, a ex-deputada Manuela Dávila afirmou que no dia 12 de maio, um comunicado do Telegram a informou de que o dispositivo dela tinha sido invadido no estado da Virgínia, Estados Unidos, e que minutos depois recebeu uma mensagem de uma pessoa que inicialmente se identificou como alguém da lista de contatos dela. A ex-deputada afirmou que, na sequência, a pessoa disse que, na verdade, era alguém que tinha obtido provas de graves atos ilícitos praticados por autoridades brasileiras. Que essa pessoa não se identificou, que disse morar no exterior e que queria divulgar o material sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza. A ex-deputada declarou ainda que, pela invasão do celular e pelas mensagens enviadas, imaginou que se tratasse de alguma armadilha de adversários políticos e que, por isso, apesar de ser jornalista e poder fazer matérias com sigilo de fonte, repassou o contato do jornalista Glenn Greenwald. Manuela Dávila afirmou ainda que desconhece a identidade de quem invadiu o celular dela, que se coloca à disposição para auxiliar no esclarecimento dos fatos e que pediu aos advogados para entregar cópias das mensagens à Polícia Federal. No depoimento à Polícia Federal, o hacker Walter Delgatti Neto disse que partiu dele a iniciativa de pedir a Manuela Dávila o contato do jornalista Glenn Greenwald. Em nota, o site Intercept Brasil declarou que não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas, que os desdobramentos da operação deflagrada pela Polícia Federal não mudam o fato de que a Constituição Federal garante o direito do Intercept de publicar suas reportagens com este ou qualquer outro material de interesse público que chegue à redação do site. A nota diz ainda que o Intercept Brasil continuará exercendo seu trabalho com rigor jornalístico. Ainda no